Oi, boa noite a todos. É com muito prazer que nós estamos aqui hoje. Nós estamos no mês de setembro, intitulado como Setembro Amarelo, que é uma campanha brasileira de valorização à vida, iniciada em 2015. E como iniciativa do Colégio Intelecto, fazendo parte do nosso projeto Setembro Amarelo, nós vamos estar com a nossa psicóloga, a Franciana Menezes. Ela vai estar trazendo uma palavra para nós com o tema Cuidar da Saúde Mental é cuidar da vida. Bem, já está. Boa noite a todos, né, e a todas. Nossa anfitriã, a Leila, né, quem vai fazer aí a nossa cobertura. E aí, né, como a Leila já apresentou para vocês, esse mês de setembro é o mês que a gente faz a campanha de prevenção ao suicídio, conhecido como Setembro Amarelo. E nesse momento, né, nesse encontro de hoje, o nosso propósito é falar de cuidado, né, com a saúde mental, como esse tema, né, que a gente escolheu com muito carinho, né, com muito cuidado, porque a gente pensou muito nesse cuidado que a gente precisa ter, não só pelo Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio, mas saúde mental a gente cuida o tempo todo e a vida toda a gente precisa desse cuidado, né? Então, cuidar da saúde mental é cuidar da vida, é cuidar daquilo que a gente tem de mais precioso, a nossa vida. Leila, a gente já pode ir começando. Como é que você está vendo aí, já que você está fazendo aí a cobertura, né? Vamos iniciar. Já estamos com algumas pessoas já nos cumprimentando. Estamos já com a presença da nossa diretora, professora Rita. Ah, que ótimo. Então, já podemos iniciar. Então, deixa eu só me organizar aqui. Então, nós vamos, né? Vamos, então, fazer, então, aí a abertura, né, desse momento. Eu vou apresentar para vocês como é que a gente vai funcionar, né? Assim, a nossa rotina dessa palestra agora. A Leila vai ficar acompanhando os comentários, mensagens, perguntas que as pessoas, né, os participantes colocarem aí no chat. Eu vou fazer uma apresentação de um material que eu preparei, assim, também com muito carinho, né? Entregar, assim, um serviço a vocês, né, de algumas informações que são úteis para a nossa vida, para esse nosso cuidado com a saúde mental. E aí, depois que eu fizer essa apresentação, eu volto e deixo o espaço para a gente dialogar, para a gente refletir, responder as perguntas e tirar algumas dúvidas de vocês, de quem, digamos assim, tiver algo para perguntar, tá bom? Então, gente, sintam-se, né, muito bem-vindos, fiquem à vontade, porque assim, eu e a Leila, né, estamos bem à vontade aqui para esse momento, para que a gente possa agora, então, aproveitar o máximo que a gente puder, tá certo? E aí, gente, eu vou fazer, então, agora aqui só a troca de tela, tá? Para poder eu começar a apresentar o material para vocês. Só um momento aqui. Ao final, enquanto a Fran está organizando aqui o material, ao final nós vamos deixar aberto para vocês tirarem dúvidas, tá? E já colocando para vocês que o Colégio Intelecto vai estar durante esse mês de setembro disponibilizando dia de terça e quinta-feira atendimento com a nossa psicóloga para os nossos pais de alunos
os respectivos alunos também, se assim desejarem, é só entrar em contato conosco na escola, pelo Zap ou por telefone mesmo, até mesmo indo diretamente à escola, já poderá ser atendido. Pronto. Aí eu preciso agora, né, assim, só do sinal ok de som, de imagem, né? Como é que tá aí a tela de vocês? Vocês podem... Leila, você pode ir só checando para mim, por favor, como é que está a questão de imagem, de tela? Só um momento aqui, tá bom? Vocês podem... Leila, você pode ir só checando para mim, por favor, como é que está a questão de imagem, de tela? Ok, nós ainda estamos sem a tela, tá? Ainda não está aparecendo para vocês? Não, não. Não? Então vamos lá aqui novamente, só para a gente poder aqui checar direitinho, tá bom? Está só abrindo aqui o meu material. E agora, eu já estou aqui com uma tela. Está transmitindo? Não, nenhuma transmissão. Deixa só a Leila checar aqui, conferir direitinho, tá certo? Fran, nós podemos iniciar, a tela não está ainda disponível. Pois é, eu tô vendo aqui, a tela está, né, tranquila. Então, vamos fazer assim, gente. Eu vou apresentando para vocês, tá? Vou falando, tá bom? E depois a gente pode disponibilizar o material, né, de alguma forma, deixar salvo aí para vocês, tá certo? Mas aí, né, levando então a nossa temática, né, de hoje, que é cuidar da saúde mental e, né, que esse cuidado, ele é um cuidado para a vida toda. E para a gente falar, então, o que é cuidar da saúde mental, é a gente também aqui pensar o que é, primeiramente, saúde mental. A gente precisa entender esse conceito, né, de saúde mental, e esse conceito que eu vou passar para vocês é relacionado ao que se refere à Organização Mundial de Saúde, a OMS, que tem como definição esse conceito de saúde mental, e de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde, ou chamada de OPAS, né, e a OMS, elas entendem que o conceito de saúde, ele vai além da mera ausência de doenças. Só é possível ter saúde, né, segundo essa organização, essas duas organizações, quando a gente tem um completo bem-estar físico,
mental e social. E aí, né, assim, traduzindo para vocês, saúde mental, ele é um estado de bem-estar, no qual, né, o indivíduo, ele expressa as suas capacidades, enfrenta os fatores estressantes normais da vida, trabalha produtivamente de modo frutífero, né, e contribui para a sua comunidade. Então, eu vou usar como destaque aqui, durante a minha fala, a questão do bem-estar. Esse bem-estar no sentido de se sentir bem, de estar bem para tudo aquilo que está em volta da nossa vida, em volta da nossa existência, em torno, né, da gente, né, de cada um, mas também de todas as nossas relações que a gente estabelece. As relações que a gente estabelece com o trabalho, com as nossas famílias, com os nossos amigos, com as nossas emoções. Então, e daquilo que também é inerente ao nosso processo de desenvolvimento, de crescimento. Como, por exemplo, né, quando ele fala, quando eu coloco aqui a questão de fatores estressantes normais da vida, significa dizer que não existe uma vida, né, digamos assim, um desenvolvimento humano. A existência humana, ela passa por processos estressores, fatores naturais da vida, que muitas vezes pode ser uma mudança de emprego, pode ser o nascimento de um filho, o casamento, a entrada na faculdade, a saída da escola, né? E outras questões desse tipo que vão aparecendo no nosso processo de desenvolvimento normal e que a gente enfrenta isso, supera, adquire capacidade para enfrentar e seguir com o processo normal da vida, tá? E além disso, né, também, a gente também poder contribuir com a nossa comunidade. E aí, com a nossa comunidade, a gente fala de todas as pessoas que estão ao nosso redor, as entidades, né, as instituições, porque se eu estou bem comigo mesma, né, se eu estou me sentindo bem, podendo expressar, né, o meu potencial humano, a minha capacidade, a minha autoestima, a minha motivação, consequentemente, eu também consigo estabelecer boas relações com tudo que está ao meu redor, né? Com todas as pessoas que fazem parte da minha vida e dos processos naturais da vida. E aí, né, se esse bem-estar, ele também vai, por sua vez, desenvolver a nossa saúde física, né? A minha disposição física, por exemplo, a minha disposição para o trabalho, a minha disposição para me deslocar de um lugar para outro, a minha saúde social, que são os meus vínculos afetivos, as minhas relações sociais, as amizades que a gente tem e que a gente constrói ao longo da vida, aquelas amizades também que a gente constrói no trabalho, na escola, em outros lugares que a gente costuma frequentar. Também a gente vai desenvolver uma saúde emocional, e aí dessa parte aí da saúde emocional, é algo extremamente aqui importante a gente falar com mais detalhes aqui, assim, que principalmente a gente olhe, inclusive para o contexto que nós estamos vivendo agora. Porque nesse contexto de pandemia, a nossa saúde emocional, ela foi afetada de alguma forma. De alguma maneira, a gente enfrentou, né, ou a gente está enfrentando ainda, emoções como medo, emoções fortes ligadas ao medo, por exemplo, que é algo que ameaça a nossa vida, ameaça a nossa saúde, ameaça as pessoas que estão por perto da gente. E quando a gente, né, trabalha, desenvolve atividades que a gente pode contribuir para essa saúde emocional, a gente também adquire saúde mental.
E aí eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, em relação ao medo, que talvez seja algo que esteja mais presente, que a gente ultimamente tem vivenciado mais. Em relação ao medo, a gente sobrevive e a gente vive, a nossa existência humana, ela está aqui, né, digamos assim, na vida aqui de cada um, porque nós temos essa importante emoção que é responsável pela nossa existência, pela nossa vida, pela nossa segurança. Então, o medo, ele vem com essa função de proteção, de nos afastar de algo que é perigoso ou que traz algum risco para a gente, de alguma maneira. E aí, esse medo, ele vem como uma questão de sobrevivência. E aí, esse medo é saudável, esse medo é essencial, porque ele traz proteção e segurança. Porém, se a gente for olhar, por exemplo, para um medo que é excessivo, e que aí ele já traz um mal-estar e não um bem-estar, a gente começa a desenvolver, por exemplo, vigilância maior, cuidados excessivos, medo de lidar com alguém que possa adoecer, ou medo de lidar com a doença de forma excessiva. Quando a gente começa a experimentar essas coisas, né, esse tipo de emoção que traz uma inquietação, que traz um desajuste emocional, ao invés de trazer um bem-estar para a gente, aí a gente já precisa olhar, por exemplo, para isso com mais cuidado. Então, sentir a emoção, né, as emoções básicas que são o medo, a alegria, a tristeza, a raiva e o nojo. Essas são as emoções básicas, por quê? Porque elas já estão na nossa condição humana. A gente já nasce com essas emoções, justamente para a gente, ao longo do tempo, a gente ir enfrentando, sobrevivendo, né, e enfrentando todas essas situações que possam ameaçar a nossa vida, e daí a gente vai fazendo a autorregulação emocional, que é o que a gente chama, né? Então, quando a gente faz essa autorregulação, está tudo bem, está ok. Quando a gente não consegue fazer essa autorregulação e passa a trazer um transtorno, aí a gente precisa olhar com mais cuidado, porque vai afetar a nossa saúde mental. Aí também a gente tem, né, fazendo parte desse cuidado com a saúde mental, também a saúde espiritual, né, que eu coloco aqui, da existência de você olhar, por exemplo, para o seu papel aqui, enquanto pessoa, enquanto ser humano. O que você, né, tem a oferecer, por exemplo, para a comunidade, para a sociedade? Qual é a sua missão? Qual é o seu chamado aqui? Como é que você lida com isso, né? Como é que você percebe que, de alguma forma, você contribui, você é útil, né? Você está também realizando os seus desejos, né? Aquilo que você sente como necessidade, até para o seu bem-estar e para quem está do lado de vocês, né? Para quem está também no dia a dia, no cotidiano, nessas relações interpessoais, nessas relações sociais, nas relações familiares, nas relações com a escola, por exemplo. E aí também, né, além disso, a gente tem também um outro processo, né, que a gente precisa cuidar também, que é da saúde profissional, ou da estudantil, né, quando é um estudante, por exemplo, nossa saúde com relação à aprendizagem, quando é um aluno que está na escola, olhar também para o que pode estar afetando aquele indivíduo, né, aquela pessoa que também possa vir com esse desajuste, né, que não consegue fazer essa autorregulação de forma natural. Porque para tudo isso que a gente está falando aqui, que está relacionado ao bem-estar, né, o que eu estou trazendo aqui, dessa questão da saúde mental como um estado de bem-estar, onde o indivíduo consegue expressar suas vontades, né, consegue lidar com as frustrações naturais da vida, eu estou falando aqui de alguém que está se autorregulando, de alguém que está também produzindo
produzindo momentos de bem-estar, está lidando com a vida na questão de fazer o que gosta, na questão de olhar para o que está fazendo com cada atividade, com cada momento da vida, encontrando o momento em ter sua autorrealização, sua autossatisfação, e também quem está do lado de vocês, né? Quem está nessa relação cotidiana, nessa relação diária. E aí, existem também os neurotransmissores, que são também responsáveis por todo esse processo para o nosso sistema nervoso funcionar de forma saudável, para se comunicar com todo o restante do nosso corpo, e assim a gente também ter condições de produzir, por exemplo, a serotonina, que é um neurotransmissor responsável pelo humor e pela felicidade, da gente, por exemplo, ter uma comunicação e ter naturalmente, né, a produção de dopamina, responsável pelo prazer e satisfação, e assim sucessivamente. A gente tem vários neurotransmissores que são responsáveis pelo nosso processo neurológico, que por sua vez se liga com o nosso processo, né, emocional e endócrino, e assim sucessivamente, para que a gente possa desenvolver saúde mental. Então, por exemplo, além da gente olhar para todas essas áreas da vida, ainda existem também, né, outros fatores que são determinantes, né, posso até falar assim, podendo ser falado assim, que pode ser determinante para a saúde mental de uma pessoa. Por exemplo, fatores biológicos. Quando eu estou lidando com algo que está ligado ao biológico, a minha saúde emocional, né, por exemplo, tem uma ligação diretamente com esse fator biológico. Se eu estou lidando bem com os fatores estressantes naturais da vida, biologicamente, eu estou produzindo todo um processo de comunicação com todo o restante do meu corpo, como meus fatores psicológicos, por exemplo, eu estou me sentindo bem, eu estou com a boa autoestima, eu estou conseguindo transmitir essa minha satisfação para quem está comigo, e também, possivelmente, todas as minhas relações sociais, os fatores sociais também serão, né, beneficiados por esse meu processo de autorregulação que está lá no meu biológico, por exemplo. E aí, eu vou pensar aqui num exemplo que é bem comum acontecer em relação ao biológico, já que saúde mental não é ausência de doença ou enfermidade. Então, se eu olhar, por exemplo, para uma crise alérgica, desenvolvi uma reação alérgica a mariscos, crustáceos, e aí eu não posso mais, por exemplo, comer esse tipo de alimento. Porque se eu comer esse tipo de alimento, vai causar uma reação alérgica, eu logo, né, vou adoecer, e, consequentemente, eu vou afetar todas as outras, né, os outros fatores, todas as outras áreas relacionadas ao meu processo de saúde mental. Meu psicológico, que quando eu começo a pensar, por exemplo, que eu tenho que tomar medicação, que eu não posso comer um determinado alimento, o caranguejo, por exemplo, né, que amanhã é a quinta do caranguejo, aqui em Fortaleza é conhecida assim. E aí, nesse dia da quinta-feira, que eu costumava estar em pequenos grupos, ou me reunia com os meus amigos do trabalho, ou me reunia com a minha família, e tinha aquele ritual de toda quinta-feira ir para o caranguejo, e a partir daquele momento eu não posso ir mais, então, além do meu biológico, eu também fiz aí uma alteração nos meus fatores sociais, e possivelmente nos meus fatores psicológicos. Porque eu posso começar a colocar isso como uma barreira para mim. Então, agora eu vou deixar de sair com os meus amigos, eu vou deixar de estar com esse momento
com a minha família, porque eu não posso mais praticar esse ritual, fazer parte desse momento social, Então, quando eu começo a fazer esse tipo de mudança de comportamento, passa a gerar, então, um transtorno para mim. Se passa a gerar um transtorno para mim, o que é que vai acontecer? Eu afeto a minha saúde mental, a minha questão lá de bem-estar. Eu não me sinto bem. E aí eu começo a ficar mais irritada, eu começo a ficar mais estressada, eu começo a achar que tudo da minha vida está ruim. Então, eu começo por outro lado também, a emitir informações para todo o meu processo neurológico, emocional, psicológico, de que não está valendo a pena nada, né? Tudo está muito ruim, tudo está muito complicado, e aí eu começo, a falar isso, eu começo a emitir essas mensagens, quem está do meu lado começa a ouvir essas minhas queixas, essas minhas reclamações, e aí eu altero tudo, né? O meu biológico, meu psicológico, o meu social, meus vínculos, as pessoas que estão comigo, por exemplo, começam a também ficarem irritadas com esse tipo de comentário. E a partir do momento que eu começo a dar um sentido e um novo significado para aquilo que passou a fazer parte da minha vida, eu não posso, por exemplo, mais comer o caranguejo, eu começo a olhar para outras coisas ao meu redor, que eu também posso aproveitar, que eu também tenho, que também faz parte ali, do meu momento com a família, ou com os amigos, ou seja, como um ritual de lazer, por exemplo, e eu começo a ver as coisas também, olhando para o que eu tenho, e não só para o que eu não tenho, eu começo também agora a mudar, alterar esses fatores que têm a ver com a minha saúde mental. E aí, eu passo a ter um equilíbrio. E ao ter esse equilíbrio, eu tenho, então, a minha saúde mental, o meu bem-estar. Eu consigo lidar com um fator estressante que surgiu na minha vida, uma reação alérgica. Então, é a gente olhar, assim, que a saúde mental, ela está interligada com vários fatores da nossa vida. Somos seres biopsicossocial. Costumamos dizer assim, eu acredito exatamente dessa forma, que somos seres que nós temos, ligações com várias outras questões do nosso desenvolvimento, com várias outras situações do nosso cotidiano. Somos seres que precisamos também dos outros, Nessa pandemia, a gente pôde perceber o quanto é essencial o contato humano. Nós, seres humanos, precisamos desse contato, precisamos desse acolhimento, precisamos desse contato físico, Ele também ajuda o nosso bem-estar, e aí ajuda também a gente a desenvolver a empatia. Porque quando eu estou com outras pessoas, eu não me relaciono só comigo. Eu me relaciono com outras pessoas, eu tenho uma interação com outras pessoas, e a partir disso eu também vou desenvolvendo a minha empatia. E aí, isso também ajuda na minha saúde mental, é essencial e é indispensável para a nossa vida. E, então, o que é que a gente faz para ter saúde mental? Para desenvolver, vamos dizer assim, Desenvolver saúde mental ligada ao bem-estar. Se eu for aqui colocar, por exemplo, eu consigo mensurar, como eu consigo, por exemplo, aferir a pressão arterial? Consequentemente, não. Saúde emocional ligado, ao bem-estar é algo que é individual, singular e é também algo único. É subjetivo. Então, falar de saúde mental é falar de algo que é único e é experimentado de forma singular por cada pessoa. Então, desenvolver saúde mental é diferente para cada um. Porém, existem algumas coisas, digamos assim, que a gente precisa cuidar
para que a gente possa cuidar da vida. Que se a gente cuidar desses aspectos, nós estaremos trazendo saúde emocional, estaremos desenvolvendo saúde emocional. Como, por exemplo, né, assim, como primeira, digamos assim, forma da gente ter cuidado, ter atenção, é com as nossas emoções. A gente tem a tendência, né, digamos assim, natural, no nosso processo biológico, neurológico, da gente desenvolver a autorregulação emocional. O medo, a alegria, a tristeza, a raiva, o nojo, né? A gente tem a tendência, naturalmente, a se autorregular. Porém, se a gente está lá com aquela, né, o exemplo do medo, como eu falei para vocês no início, que está trazendo um transtorno para mim, está afetando a minha vida de alguma forma, de quem está comigo, porque eu não estou sozinha, então quem está comigo também passa a ser afetado por isso. Então, é olhar para as emoções e encontrar sentidos e significados, que é o que a gente chama de sentimento. Olhar para a minha emoção, que emoção eu estou sentindo, porque sentir a emoção é algo que eu não tenho controle. Eu não consigo bloquear, por exemplo, sentir medo. A emoção, ela surge, ela aparece. A gente sente no corpo. O medo, você sente o coração bater mais forte, a gente sente o rosto mais quente, ou a gente sente sudorese, o suor. Então, o sentir, ele faz parte desse processo como um sinal. Ele está emitindo um sinal para a gente. E aí, o que a gente vai fazer com esse sinal? Interpretar. Dar significado. Olhar para a realidade. Olhar para aquilo que eu tenho controle e aquilo que eu não tenho controle. Como, por exemplo, né, assim, trazendo esse exemplo do medo por conta da pandemia, né, ocasionado pela Covid-19, eu vou olhar para aquilo que eu tenho controle. Quais são os controles que eu preciso ter para eu me prevenir e eu sentir, mesmo estando, né, com medo, um medo que seja natural, eu consiga me sentir bem, eu consiga trazer bem-estar para mim, olhando para o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo para me proteger? Quais são as medidas de segurança que eu devo tomar? Quem está comigo também, né, na minha convivência diária? O que é que nós todos ali estamos fazendo coletivamente para que isso seja controlado, para que isso seja administrado? Eu olho para isso, é real. É isso que eu preciso dar conta. E aí eu olho para as outras questões que eu não tenho controle. Como, por exemplo, mas se eu precisar ir ao supermercado, a gente já está na rotina, digamos assim. Muitas atividades já retornaram à sua rotina. E aí eu estou indo para o trabalho, eu estou indo para o supermercado, né? Eu estou indo para outros lugares. E aí eu começo a desenvolver um medo excessivo. Eu fui no supermercado, então agora, quando eu chego em casa, eu tomo vários banhos. Eu lavo as mãos várias vezes. Então, é você olhar o que você precisa fazer quando você chega em casa e você tem esse controle. E aí você, não, mas eu fiz isso, está dentro da segurança, está dentro do que é indicado. Pronto. É o significado e o sentido. Ali eu passo a ter um equilíbrio. Então, cuidar dessas emoções, elas são fundamentalmente, assim, de grande importância. Cuidar de todas elas, da raiva, do medo, da tristeza, da alegria, porque assim como ela vem como um sinal, né, uma função, para dizer alguma coisa para a gente, e a gente fazer as nossas mudanças, ela também pode passar a desenvolver algum adoecimento, algum transtorno. Autoconhecimento também é fundamental para que a gente possa desenvolver saúde mental. Como é isso, né, Francina? Autoconhecimento. Olhar para o que você gosta de fazer, olhar para o que você está planejando para a sua vida. Quais são os seus projetos? Quais são os seus sonhos? Os seus planos? O que você mais gosta de fazer e que ultimamente você não está fazendo? O que você está fazendo muito ultimamente que está trazendo para você um estresse ao invés de bem-estar? Então, autoconhecimento é isso, é olhar o que está em você, o
que você está conseguindo administrar e que está trazendo para você realização, satisfação. Então, a gente precisa, de vez em quando, parar para olhar o que a gente está fazendo com as nossas emoções, com o que a gente gosta de fazer, e vai analisando os nossos projetos, sem a gente acumular. Às vezes, a gente tem um grande sonho, quer realizar esse sonho, mas aí a gente só deixa para olhar para esse sonho quando a gente já está, digamos assim, muito longe, né? Já tem caminhado muito, já está muito, muito distante. E aí você, quando olha para o seu sonho, se frustra. Então, o sonho é a gente olhar, parar, analisar, olhar o que você está fazendo que está indo em direção a esse sonho. Evitar fazer comparações da sua vida com a de outras pessoas. Gente, isso a gente vê muito nas redes sociais. Porque geralmente a gente posta aquilo que é de melhor que a gente faz. Os melhores lugares, as melhores coisas que a gente compra, né, assim, os melhores momentos da vida. E aí, quando a gente para começar a olhar, por exemplo, as redes sociais, e a gente começa a ver isso, né, que as outras pessoas só estão fazendo coisas grandiosas e eu não, aí eu começo a olhar só para o que é negativo em mim e olho só para o que é extremamente positivo no outro. Então, evitar fazer essas comparações é de fundamental importância, né? Encontrar um tempo para fazer o que gosta, uma atividade física, ler, um curso, enfim. Cuidar dos pensamentos negativos também é de extrema importância. Por quê, né? A gente começa a ter uma mudança na vida. Aconteceu alguma situação na vida e a gente começa, então, a olhar só para o que é negativo. Aí você começa, não, isso não vai dar certo. Não, outra vez que eu já passei por isso, não deu certo. Eu não consigo fazer isso. Eu não sei fazer isso. Não, dessa maneira, não. E aí eu começo a só olhar para aquilo que é negativo e eu começo a olhar para isso sem possibilidade. Eu começo a olhar para isso que só tem fracasso. Aí o que eu vou fazer por outro lado? Só expressar e me comunicar, né? Digamos assim, enviar comunicação para mim de coisas ruins. Aí como é que ficam as minhas emoções? Consequentemente, eu também só vou pensar, né? Emocionalmente, expressar emoções não tão boas. Emoções que não me ajudam a superar aquilo. Então, é olhar para você, diante de uma situação dessa, e olhar o que você tem de positivo. Olhar quais são as suas potências, as suas capacidades. O que você já fez antes, em algum momento da vida, que era semelhante a esse estado agora, e você consegue. E você conseguiu, e você superou. O que você faz com muita maestria, você faz muito bem, e você faz com muita facilidade. E as pessoas elogiam, as pessoas gostam. Então, é começar a olhar, né, para esses pontos positivos também em relação a si próprio. Reconhecer, diante disso, quais são as ameaças e as situações de risco à vida. Então, se você está olhando pontos positivos, pontos negativos, e você ainda olha também quais são as possíveis ameaças e situações que possam trazer risco ou dano à sua vida, e você anota ali, lê, né, registra, calcula, digamos assim, faz seus planos, e você vê que, apesar das ameaças e de algum risco que possa trazer, está sob controle, né, você está bem para enfrentar isso, então, olhar para isso que você tem no seu, né, no seu planejamento, no seu pensamento, e aí você colocar em prática. Uma outra coisa também que nos ajuda muito também a desenvolver saúde mental é com relação às nossas relações sociais. As relações de pessoas, né, que também nos ajuda a história da empatia, né, assim como a gente também precisa desenvolver e estar entre pessoas, a gente também precisa de pessoas que estejam de forma empática com a gente, tá? Falar de alguém, né? Quando a gente precisa falar para alguém, por exemplo, que a gente não está bem e a gente confia, olhar para, né, para quem é que pode ser o meu suporte, o meu apoio naquele momento.
E o cuidado que a gente deve ter com a nossa saúde mental não é só agora, hoje, é desde quando começa a vida. Em cada fase da vida, desde criança, desde quando nascemos, a gente já precisa contribuir para processos que levem à saúde mental. Então, a saúde mental ela é parte integrante da nossa vida e faz parte de todas as etapas da vida, tá? Então, não é só cuidar hoje, eu cuido amanhã, eu cuido todos os dias. Eu cuido a vida inteira, porque a vida inteira a gente vai passar por situações que a gente vai precisar estar bem emocionalmente, mentalmente, né? Para poder a gente fazer escolhas que a gente possa levar crescimento, que a gente possa escolher o caminho que é mais adequado, né, digamos assim, para aquele momento, tá? Então, essa mensagem, né, claro que, assim, a gente teria muito mais para falar, não tenha dúvida disso, que falar, né, de saúde mental é falar de muitas outras coisas, é falar de muitos outros processos que estão relacionados à nossa vida, à nossa existência, mas, né, para esse tempo que a gente tem, e aí aproveitar agora uns 15 minutinhos para a gente ler algumas perguntas, né, que a nossa anfitriã, a Leila, vai fazer isso agora, e aí eu vou ficando aqui para responder a vocês, tá bom? Pronto, Fran, a nossa internauta, a Ismênia, ela está fazendo uma seguinte pergunta. Quando uma pessoa sente tremor, né, tremer o corpo, a mão gelada, como se estivesse nervosa e ao mesmo tempo dormência nas mãos e rosto, este sentimento é considerado ansiedade? Olha só, né, a gente pode olhar para um processo de ansiedade se eu também conhecer qual é o histórico de vida dessa pessoa, né, qual é o histórico de saúde mental dela. Porque a gente só olhar para uma mera descrição, né, essa coisa assim, bem descritiva, eu posso ser muito, digamos assim, descuidada, né, de dar já um diagnóstico desse tipo, mas que a ansiedade tem sim sintomas desse tipo. Então, a gente precisa primeiramente olhar, avaliar, né, porque de repente pode ser até um estado momentâneo, mas não necessariamente já ter desenvolvido um transtorno de ansiedade, né? Nós gostaríamos de dizer que quem quiser ainda fazer algumas perguntas, podem colocar aí no chat e a gente vai tentar responder. Tem mais alguma pergunta? E também, Franciana, aqui, Carlos Henrique, ele fez uma colocação aqui que a obesidade afeta demais também nessa questão e perguntou se problemas hormonais também. Sim, aí a gente está olhando para o fator biológico, né? Aquela coisa lá que eu falei que a saúde mental, ela tem 3 outros grandes fatores, né, que contribuem para a nossa saúde mental. O biológico, psicológico e o social. Então, se eu estou olhando, por exemplo, para uma obesidade, ou excesso de peso, e esse excesso de peso, né, ou essa obesidade, ela já está trazendo também complicações de outras ordens, né, por exemplo, endócrina, e aí começa a afetar, com certeza, o meu processo psicológico, porque eu vou lidar, né, com algo que eu preciso estar controlando a alimentação, ou a atividade física, ou as pessoas que estão junto comigo me ajudando ali naquele processo de alimentação, naquela mudança de comportamento alimentar, por exemplo, né? Desenvolver outros hábitos. Isso também pode afetar, sim, né? Assim como a gente também pode ter processos psicológicos que podem interferir no biológico. Né? Eu posso passar por uma situação, por exemplo, de alto nível de estresse e aí eu passar a desenvolver um transtorno alimentar. E a partir dali,
eu fico, né, com o psicológico, com o biológico e a saúde mental ali comprometida. Então, é importante a gente olhar para todos esses fatores para que cada um seja cuidado, né, digamos assim, porque quando eu cuido de um, eu vou me comunicando com os outros fatores que, por sua vez, vão trazendo bem-estar, um estado de bem-estar, um estado de saúde mental. Outra questão, né, que é muito comum, os processos de mudanças na vida. Aí eu poderia até dizer assim, mudanças como, por exemplo, mudar de casa, mudar de trabalho, mudar de escola, mudar de faculdade, mudar de curso, essas coisas que vão acontecendo ao longo da vida, isso também pode trazer algum mal-estar para a gente, né? Algum fator estressante, e aí a gente também desenvolver outros, né, outros sintomas e que possam comprometer a saúde mental. Posso desenvolver uma ansiedade, por exemplo, e aí afeta o meu sono, afeta as minhas relações sociais, né, afeta o meu controle de humor. Então, assim, tudo interligado, né? Fran. Oi, Leila. Nós estamos com mais 2 internautas, uma Milena Silva, ela faz a seguinte pergunta: nesta quarentena, o que devemos fazer para melhorar a ansiedade? E logo em seguida, temos a Tassiana, que eu vou fazer a pergunta logo após a sua resposta. Tá. A pergunta da Milena. Pergunta da Milena, o que a gente pode fazer nessa pandemia? Na quarentena, para melhorar a ansiedade. Para melhorar a nossa ansiedade. Primeiro, a gente precisa olhar que ansiedade é essa. Se é uma ansiedade natural do processo, do contexto que a gente está vivendo, mas que a pessoa consegue lidar com as suas capacidades, né, normais da vida, consegue ser produtiva no que ela faz, né, ela está conseguindo dormir, ela está conseguindo se alimentar, né, está conseguindo fazer uma boa higiene, digamos assim, né, higiene do sono, controle alimentar, ela está conseguindo fazer também toda a interação e comunicação com as relações afetivas, relações sociais, né? Se ela está conseguindo dar conta de tudo isso, apesar de estar num processo de ansiedade, aí a gente precisa só, né, digamos assim, ajustar alguma coisa que para essa pessoa não esteja vindo como uma coisa não saudável. Mas a ansiedade em si, ela faz parte do nosso processo emocional. Essa ansiedade natural que a gente tem, por exemplo, quando a gente se preocupa com o futuro, quando a gente se preocupa com alguma coisa que a gente está fazendo e a gente quer dar o melhor, e a gente quer ser reconhecida por isso. Então, né, também entender e compreender que ansiedade é essa, como é que ela está sendo, né, vivenciada por essa pessoa, para que a gente possa olhar, precisa realmente fazer alguma mudança, né? Alguma autorregulação. Mas a atividade física é muito certa. Todo exercício físico traz sensação de bem-estar. Qual era a outra pergunta, Leila? Que você Pronto, a próxima, e eu acredito que é a última pergunta, é a da Tassiana. Ela pergunta: existe alguma técnica de respiração ou outra dica que possa fazer no momento de muito estresse ou de medo? Estresse ou medo, né? Eu costumo até brincar muito com as crianças quando eu falo das emoções, e aí eu falo para as crianças, né, usar a técnica da respiração, que é como se você estivesse cheirando uma flor e soprando uma vela, né? Eu até brinco muito com os meninos usando isso. Então, claro, com certeza, respiração é fundamental, porque numa situação de medo, ou de estresse, né, ou de tensão, naturalmente, nosso processo endócrino, ele dispara. Então, tem sudorese, tem taquicardia, né? Taquicardia, a gente tem também a questão
do nosso processo circulatório ali ficar alterado. Então, é natural a gente ficar, às vezes, ofegante. Até para falar, às vezes a gente fala e não se dá conta nem do que está falando. Porque o processo, né, é tão acelerado que a gente não consegue acompanhar ao mesmo tempo o raciocínio cognitivo e o emocional ali do lado, digamos assim, né, te sinalizando, te dando uma emissão de alguma coisa, mandando um sinal para você fazer alguma coisa com aquilo. E aí é parar, respirar e olhar o que tem ao seu redor. Olhar para essa realidade que existe ali. Porque às vezes o medo a gente termina trazendo muitas fantasias que são coisas criadas por nós. Que a gente nem sabe se isso vai acontecer, nem sabe se realmente isso existe. E aí isso interfere muito mais. Então é parar, respirar e olhar o que tem ao seu redor. Para que você possa se reorganizar emocionalmente e ali sim, você começar a fazer alguma mudança, ou se você precisa agir, ou se você precisa sair daquele lugar, ali você tem condições de fazer uma escolha mais consciente e, consequentemente, mais saudável. Uma outra coisa, assim, que a gente escutou muito, assim, também nesse processo de pandemia, Leila, era a questão do reinventar, né? O quanto também, quando a gente fica sozinha, o que aconteceu com a pandemia? A pandemia, ela nos colocou no lugar de solidão, né? No lugar de ficar comigo mesma, de entrar em contato com o meu eu. E ali, naquele momento, os medos podem aparecer. É o momento que eu vou revisitar tudo aquilo que antes me causava medo, me causava ansiedade, raiva, né? Me causava desesperança em algum momento. E antes, com a correria da vida, com o dia a dia, com essa rotina, né? Com esse tempo muito preenchido, a gente não tinha tempo de parar e olhar para nós mesmas. A história do autoconhecimento, você não parava para analisar o que estava sentindo. A pandemia, ela nos convidou a estar nesse lugar de olhar para o seu interior. E aí, gente, ao olhar para esse interior, né, às vezes tem coisas que a gente não suporta olhar. E aí causa realmente muito medo. Suas colocações pontuou muito bem.